Você já parou para pensar no que se esconde nas profundezas dos nossos oceanos? Nem tudo o que o mar esconde é silêncio. Às vezes, o oceano fala, mas a gente simplesmente não entende a língua dele. A história que vou contar hoje começa em 1997, um ano que mudaria para sempre a nossa percepção sobre o que vive nas trevas abissais. Sensores da NOAA, a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, estavam espalhados pelo Pacífico Sul, escutando o coração do planeta. De repente, eles captaram algo extraordinário. Um som vindo das profundezas, tão poderoso, tão grave, que abalou tudo. Durou menos de 1 minuto, mas a sua força foi sentida a mais de 5.000 quilômetros de distância. Pense nisso, um barulho tão intenso que atravessou um continente debaixo d'água. A primeira reação dos cientistas foi a mais lógica. Deve ser uma falha no equipamento. Eles revisaram tudo, mas os hidrofones, os microfones submarinos, estavam funcionando perfeitamente, e o que eles tinham gravado não era um ruído qualquer, um barulho aleatório. O som tinha um padrão claro, um começo, um meio e um fim. Não era o som de um terremoto, nem de uma explosão, nem mesmo de uma baleia. Era algo diferente. Com um certo tom de ironia, os pesquisadores deram um nome quase fofo para esse evento assustador: The Bloop. Um nome leve para algo que, até hoje, causa arrepios em oceanógrafos experientes. Mas o que poderia ter feito um som tão colossal? A hipótese oficial, divulgada para acalmar os ânimos, foi que se tratava de um icequake, o som de uma gigantesca geleira se partindo e raspando no fundo do oceano. Só que essa explicação tinha um problema. Vários, na verdade. Nenhuma massa de gelo conhecida, por maior que fosse, conseguiria gerar uma vibração com aquela amplitude e consistência. E o mais importante, a assinatura acústica do bloop não parecia com gelo quebrando. O som era orgânico. Parecia vir de algo vivo. E se fosse vivo, seria gigantesco, maior do que qualquer animal que já catalogamos. Durante os meses seguintes, o mistério só aumentou. Os microfones submarinos continuaram registrando ruídos parecidos vindos da mesma região. Alguns tinham um ritmo quase musical. Outros apresentavam variações de tom, como se algo estivesse tentando se comunicar. Era uma linguagem alienígena vinda do nosso próprio planeta. Foi então que os analistas fizeram algo que revelou uma pista inquietante. Eles pegaram os espectrogramas, que são como uma impressão digital do som, e os sobrepuseram. A imagem que apareceu na tela deixou todos perplexos. O padrão de ondas do bloop lembrava, de forma assustadora, o som de uma criatura viva respirando. Tinha um ciclo claro, uma inspiração que subia, uma pausa que estabilizava e uma expiração que desaparecia lentamente. Um ciclo pulmonar, mas em uma escala que desafiava a biologia. Anos se passaram e o mistério do bloop continuava sem solução. Em 2012, uma nova equipe de pesquisadores decidiu cruzar todos os dados de localização já coletados. Eles triangularam as informações e descobriram algo crucial. O som vinha sempre do mesmo ponto exato no mapa. Uma região remota, próxima à dorsal do Pacífico Oriental, um abismo profundo coberto por montanhas submersas e um labirinto de cavernas que nunca foram exploradas pelo ser humano. A decisão foi tomada. Era hora de ir até lá. Submarinos automatizados, os ROVs, foram enviados para investigar o local de origem do bloop. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Quase todos os robôs falharam antes mesmo de atingir a profundidade necessária. Os seus sensores travavam misteriosamente. As câmeras simplesmente desligavam. Quando eram recuperados e trazidos de volta à superfície, seus cascos de metal estavam cobertos por milhares de micro-arranhões. Algo tinha passado por eles, roçando, se esfregando no metal, nas profundezas escuras onde nenhuma luz chega. Um dos operadores, que monitorava a missão em tempo real, contou algo que nunca foi divulgado oficialmente. Ele disse que, durante um dos mergulhos, enquanto um dos submarinos ainda transmitia dados, o ruído voltou. E por menos de 3 segundos, algo inacreditável aconteceu.
O som do fundo do mar pareceu responder aos sinais emitidos pela própria máquina. O submarino emitiu um ping. Houve um silêncio tenso. E então, vindo da escuridão, a resposta. O mesmo som do bloop. Idêntico ao de 1997. Uma imitação perfeita. Desde então, o fenômeno se tornou um dos maiores e mais fascinantes mistérios oceânicos da nossa era. Oficialmente, a NOAA ainda mantém a explicação de que se trata de movimento de gelo. Mas, nos bastidores, muitos cientistas admitem que essa teoria não se sustenta. Até hoje, nenhuma simulação de computador conseguiu reproduzir o padrão acústico exato do bloop usando o modelo de uma geleira. Isso abriu espaço para inúmeras teorias. Algumas falam em animais colossais, criaturas abissais do tamanho de montanhas, vivendo a quilômetros abaixo da superfície em um mundo de pressão esmagadora e escuridão eterna. Seres que evoluíram em um ambiente tão extremo que se tornaram gigantes, talvez os últimos de uma espécie antiga, escondidos da nossa vista. Seria o Cthulhu de Lovecraft algo mais do que ficção? Outros pesquisadores, com uma visão mais poética, acreditam que o som pode ser algo ainda maior. Não uma criatura, mas o próprio planeta. O eco da Terra, um pulso tectônico, um tipo de sussurro geológico, nos lembrando de que o mundo em que vivemos está vivo e guarda segredos que mal podemos começar a compreender. Mas a parte mais estranha de toda essa história é o que aconteceu depois. Após os eventos de 1997 e os ecos registrados nos anos seguintes, o som nunca mais foi detectado com a mesma intensidade. O oceano, de repente, parece ter se calado. É como se ele tivesse dito o que queria dizer, e depois mergulhado de volta no esquecimento, deixando-nos apenas com a gravação e a pergunta: o que era aquilo? Imagens de satélite e mapeamentos sônicos mostram que a região de origem do bloop é um lugar incrivelmente hostil. É coberta por correntes marítimas violentas, gases vulcânicos que saem de fendas no assoalho oceânico e formações rochosas que estão em constante mudança. Mas no meio de todo esse caos existe uma fenda, uma fissura abissal profunda o suficiente para esconder uma cidade inteira. E até hoje nenhuma tecnologia humana conseguiu chegar até o fundo dela. O mar guarda seus segredos da mesma forma que uma pessoa protege uma história antiga demais para ser contada. Talvez, no fim das contas, o verdadeiro mistério não seja o som que ouvimos em 1997, mas o profundo e absoluto silêncio que veio depois. Se você, assim como eu, é movido pela curiosidade e fascinado pelos grandes mistérios do nosso universo, você está no lugar certo. Este é um canal onde tudo é revelado. Deixe o seu like para que essa história chegue a mais pessoas e inscreva-se para não perder nenhuma peça desse enorme quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.